Eu sou Lúcio Bacos, eu sou professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aposentado, já, jubilado, e vou querer contar um pouco da história do serviço de dermatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, até um pouco da pré-história, que é uma coisa não registrada depois que a empresa foi iniciada, né? Bom, o serviço de dermatologia do Hospital de Clínicas, ele tem uma pré-história, que no momento eu sou o único que participou dessa pré-história do Hospital de Clínicas, do ambulatório de dermatologia. Era mais ou menos, acho que 1969, que o ensino da URGS era dado somente na Santa Casa. E o professor catedrático naquela ocasião era o professor Clóvis Bope. Bom, um dia o professor Bope recebe a visita do senador Tarso Dutra, que eles eram amigos de infância, se conheciam muito bem, e o senador disse assim: "Ô Bope, eu tenho um problema para resolver com Porto Alegre." Porque o Tarso Dutra tinha sido ministro da Educação, né, antes de ser senador, e aí ele disse: "Pois o presidente, que naquela ocasião era o Emílio Garrastazu Médici, o presidente ele quer, por razões políticas, dar início ao Hospital de Clínicas, que só tem assim, a estrutura, não está funcionando, ele quer que inaugure com pacientes. Como é que eu posso resolver isso aqui?" E Bope diz assim: "Deixa para mim, amanhã mesmo eu boto meu pessoal lá para atender pacientes." E realmente foi isso. Em uma semana seguinte, tinha gente atendendo aqui no Hospital de Clínicas. Porque, assim, não havia uma estrutura física que comportasse. Agora, para um ambulatório, para atender um paciente, é claro que era muito fácil. Então, nós começamos a atender no ambulatório que atualmente fica lá acho que zona 8 atual, né? Lá no fundo, né, no térreo. E era aberto ao público. Isso foi em convênio com a Secretaria da Saúde, que nós éramos também funcionários, médicos da Secretaria da Saúde, e então no período da manhã se ficava na Santa Casa, e de tarde vinha aqui para o Hospital de Clínicas. Bom, isso, naquela ocasião o secretário da Saúde era o professor Marcos Pereira, então muito ligado à universidade, é professor da universidade, então foi fácil fazer esse tipo de convênio. Então o Bope veio de início, depois veio o Raul Miller, depois veio o Bernardo Kosminski, o Dr. Gervini, que tudo eram professores na Santa Casa, mas deslocados por um período por aqui. Inclusive eu, uma temporada, vim aqui atender à tarde lá no ambulatório de dermatologia. E o movimento era grande, quer dizer, funcionou muito bem. Tanto que mais tarde, inclusive, se ampliou o serviço e se colocou no primeiro andar em cima, que estava vago, se colocou um aparelho de radioterapia superficial para câncer da pele. Era o Dermopan. Era um aparelho que nós mesmos manejávamos lá, que tinha vindo da Alemanha, que estava na Santa Casa, e então se colocou aqui para tratar pacientes, porque lá na Santa Casa estava ficando um espaço pequeno. E aquilo funcionou. Inclusive, mais tarde, teve uma farmacêutica, a doutora Matilde Rosa. Dona Matilde, então, queria fazer uma farmácia de manipulação, que era muito moderno na época, estava iniciando a manipulação. E aí, então, o professor Bope disse: "Quem sabe, então, coloca então, uma farmácia de manipulação para os pacientes, para ir treinando lá no Hospital de Clínicas." E ela fez, realmente. Então, tinha no segundo andar, tinha radioterapia e tinha prescrição de produtos, medicamentos que se ofereciam aos pacientes gratuitamente. Isso funcionou durante uma boa temporada, acho que foram quase 3 anos que isso funcionou, e porque eu me lembro que em 71 ainda eu pude atender por aqui, e até que assim que foi fundada a sociedade mesmo, né, a empresa pública de capital privado, que é o Hospital de Clínicas, então aí começou a ter uma organização um pouco mais oficial no hospital. Assim que foi feita a estrutura toda, o que aconteceu? É que o professor Bope, na Santa Casa, ele tinha uma enfermaria de 30 leitos para homens e 15
de mulheres que ele usava uma parte da enfermaria do professor Gerbasi, enfermaria 3. Então ele tinha 5 e tinha 3. Bom, e quando ele veio aqui para o hospital, na esperança que ele tivesse uma área grande para dermatologia também. No momento que fizeram a divisão das enfermarias, dos leitos para as grandes áreas, ou seja, clínica médica, cirurgia, ginecobstetrícia e pediatria, e ele perguntou, e a dermatologia? Não, a dermatologia fica dentro da medicina interna. E eu vou ter leito para dermatologia? Não, não vai ter. Então, eu disse, bom, então eu vou voltar para a Santa Casa. E aí encerrou-se a pré-história desse nosso ambulatório. Então ele levou todo mundo de volta para a Santa Casa, mas deixou 2 professores aqui que continuaram dando continuidade ao ambulatório de dermatologia já dentro da empresa, que era o Dr. Bernardo Kosminski e o Luiz Fernando Bopmiller, que ficaram então desde aquele período pré-histórico até dentro da história antiga da dermatologia no Hospital de Clínicas. Então deram continuidade disso aqui até 1982, ou seja, um bom tempinho, né? Quase 10 anos ficaram atendendo aqui. Então, sim, o ambulatório funcionou na Zona 13 atual, né, que continua ainda na dermatologia, desde então, 72 talvez, né, até 83. Não, 82. Então, esses 10 anos, de 72 a 82, ficaram só os 2 atendendo a demanda do próprio hospital. Em 82, em conversa com o professor Jorge Luiz Grosso, que era o diretor de clínica daquela ocasião, tá? E bem nosso coetâneo e amigo, diz assim, ô Bacos, é inadmissível que o Hospital de Clínicas não tenha dermatologia aqui. Todas as especialidades já vieram. Só faltava a pneumo e a dermato. A pneumo que tinha um prédio inteiro na Santa Casa, o pavilhão Pereira Filho, que não tinha maior interesse naquela ocasião vir para cá. E a dermato que tinha uma enfermaria, 2 enfermarias com 45 leitos. Ou seja, não tinha interesse nenhum em vir para cá. Bom, mas é assim, mas é inadmissível. Tu tens que criar um serviço lá, porque naquela ocasião, não sei agora se ainda é, mas naquela ocasião, para ter um serviço da universidade no Clínicas, tinha que ter 3 professores. E só tinha 2. Então, a gente não queres ir lá abrir um serviço lá? Pá, vai ser um problema isso aí. Porque como é que eu vou largar a Santa Casa, que eu fazia a dermatopatologia na Santa Casa, fazia o ensino lá, o BOP queria que eu ficasse lá, etc. E como é que vai ficar isso aqui? E eles dizem, não, mas tem que ser, eu acho que está na hora, nós temos que modernizar isso aqui, o hospital tem que funcionar, a dermatologia tem que crescer, tem que aparecer. Tá bom, vamos pensar isso aí. Então eu fiz uma reunião com o professor Bop, que a gente meio que quebrou os pratos naquela ocasião, mas fiquei de vir para cá então para fundar o serviço. Eu continuei dando ainda a assistência de patologia lá para a Santa Casa, lá para a enfermaria 5, até o falecimento do professor Bop, que foi em 83. E então, de 83 em diante, então, eu fiquei só aqui no Hospital de Clínicas. Então, nós abrimos um serviço e já naquele ano seguinte, em 83, nós conseguimos a primeira vaga de residente em dermatologia. Doutora Marlene Weissblut, foi a primeira residente, que ela tinha feito clínica médica, já o pré-requisito, e insistiu tanto que se conseguiu uma vaga de residente. E de lá para diante, então, a coisa... Quando se formou, então, o serviço de dermatologia do hospital, oficial, então eram 3 professores. O professor Luiz Fernando Bopmiller, Bernardo Kosminski e eu. Então, com esse trio. E nós iniciamos somente nós. Quando veio a primeira residente, então a gente já pôde aumentar um pouco mais a demanda direitinho, né? E com o passar do tempo, inclusive, uma coisa acho que é muito importante, o porquê que a exigência aumentou, que nós conseguimos fazer uma reforma física do ambulatório, né? Que nós tínhamos 3 consultórios só, originariamente, enormes consultórios, que cabia um monte de gente. E fizemos uma reforma que foi na gestão do professor Sérgio Machado, até foi inaugurado pelo nosso ministro da Saúde na ocasião, Carlos César Albuquerque, né? E foi inaugurado o ambulatório. Então nós duplicamos a área física, então nós temos 6 salas de atendimento e mais outras que foram com o tempo sendo agregadas, que a gente conseguiu, enfim, parte administrativa e fototerapia, etc.
Então, com esse crescimento, que a gente sempre procurou aumentar o movimento e sempre integrar dentro da medicina em geral, a gente, como não tinha leitos para internar, quer dizer, podia internar, mas via medicina interna. Mas a gente sempre estimulou a consultoria. Então, consultoria dermatológica. Então, a gente prestava consultoria à pediatria, à ginecobstetrícia, à cirurgia, à clínica médica em si. Então, quer dizer, essa integração dermatologia e medicina em geral sempre foi estimulada aqui no hospital. E então, para isso, precisava de mais pessoas. Então, aos pouquinhos, a gente foi colocando mais gente para poder atender. Gente que estava interessada em participar desse tipo de esquema de ensino e atendimento e que era cedido de outros órgãos. Então, nós tínhamos assim, a doutora Márcia Zampesi, que veio de São Paulo e era funcionária do INSS. A doutora Marlene Weissblut, que foi nossa residente, fez concurso para a federal e ficou de funcionária da URGS. Não médica, mas não professora, mas funcionária. A doutora Miriam Pérez, da Secretaria da Saúde. Isabel Kuhl, Secretaria da Saúde. E Anne Simões Pires, que também foi nossa residente, que também ela veio para a Secretaria da Saúde. Então, com essas 5 cedidas, e mais 3 professores e uma residente, a gente foi tocando adiante, e cada vez mais tendo volume de trabalho e mais exigência e mais interesse que aumentasse mais ainda, a gente foi pleiteando, né, para conseguir mais um residente. Então foi uma luta para ter uma segunda vaga, conseguir uma segunda vaga, isso com o passar do tempo. Até que chegou um tempo que não houve chance nenhuma de conseguir mais residente, então nós criamos o curso de aperfeiçoamento, o curso de capacitação, melhor dito, aqui pelo hospital. Então não era da universidade, era do hospital, um curso de capacitação que nós tínhamos um currículo, 2 anos de curso e que no fim dá um diploma de capacitação. E para ser especialista de fazer concurso na Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então isso funcionou durante um certo tempo, até que, digamos assim, a gente conseguiu mais residentes e atualmente eu creio que são 5 por ano que tem, e foi extinta essa parte dos cursos, não se dá mais curso nenhum, é só residente agora. E as cedidas também já foram saindo, com o tempo foram sendo dispensadas. Com 3 professores ficamos um bom tempinho, até que com a aposentadoria do professor Bernardo Kosminski, nós conseguimos mais uma vaga de concurso para professor assistente na ocasião. E aí a vaga foi preenchida pela professora Tânia Sestari, que também trouxe um sangue novo para o nosso serviço e ajudou muito na parte, principalmente da fototerapia, que ela iniciou a fototerapia, que era mais uma coisa que o serviço estava precisando. Nesses anos todos que passaram, desde o início, eu sempre queria colocar assim, que o Hospital de Clínicas tem uma boa dermatologia, tem uma dermatologia ligada à medicina interna e a outras especialidades, e eu queria divulgar isso aqui, o que nós fazíamos aqui. Então, desde aquela ocasião, a gente fez ainda, né, não interrompemos ainda, a jornada do Hospital de Clínicas, a jornada de dermatologia do Hospital de Clínicas, que já o ano passado foi a 41ª edição. Todos os anos tinha uma jornada com convidados do Brasil, de vários lugares, até convidados estrangeiros, que traziam, era um verdadeiro congresso, que mostrava então a nossa atuação, a prata da casa, e mais os convidados que traziam novidades na área da dermatologia. Então, quer dizer, para mostrar a atividade, vamos dizer, de ensino do serviço e a qualificação cada vez mais crescente. Uma coisa que até o tempo do professor Bopp na Santa Casa ainda se queria, quando começou a moda do pós-graduação. Então, já naquela ocasião, na década de 60 e poucos, 70, se queria fazer um mestrado em dermatologia. Só que, na ocasião, não havia massa crítica. Não tinha mestres e doutores na área. Então, o que se fez? Então, eu tomei a iniciativa de fazer meu pós-graduação, mestrado e doutorado, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o que eu fazia? As cadeiras básicas, elas eram feitas aqui, por convênio com a nossa pós-graduação. E as específicas disciplinas, eu ia ao Rio de Janeiro, passava a temporada lá, fazia aquela disciplina e voltava para cá. Então, com isso, eu fiz meu mestrado e doutorado através da UFRJ. Isso, então, trouxe a possibilidade de ter uma massa crítica nossa.
Então nós começamos então o mestrado em dermatologia. E depois do mestrado, inclusive com aumento dos mestres e novos doutores, o doutorado também em medicina interna, quer dizer, na clínica médica, com área de concentração de dermatologia, como está sendo feito até hoje, sou eu, né? Para poder fazer o meu doutorado e, digamos, ter o título de doutor, eu fiz uma tese sobre hanseníase, sobre a reação de Mitsuda, da leptomeningoreação, aspectos histopatológicos e ultramicroscópicos da reação de Mitsuda. E para isso eu tive que conseguir uma bolsa da CAPES, bolsa sanduíche, que me levou até a London School of Hygiene and Tropical Medicine, em Londres. E lá eu fiz então, como eu levei os blocos de parafina daqui das biópsias, lá eu tive que aprender a desemblocar da parafina, emblocar em epóxi, utilizar o ultramicrótomo e utilizar o microscópio eletrônico. Isso é uma oportunidade assim, que eu nunca tinha tido na vida. E realmente consegui fazer a contento e foi muito interessante, que me permitiu fazer a minha tese, que foi defendida no Rio de Janeiro, minha tese sobre a leptomeningoreação, reação de Mitsuda, e que me permitiu chegar ao título de doutor. Outra coisa interessante é que a minha ATM, que é a ATM 66, a ATM66, ela é muito ligada ao Hospital de Clínicas. Primeiro, eu diria o seguinte, até antes de começar o atendimento do Hospital de Clínicas, em 1966, justamente o ano da nossa formatura, se realizou aqui no hospital a primeira ENAM, que era uma exposição de material médico, de ensino médico que tinha, tá? E essa exposição, a primeira ENAM, ela foi feita para custear a viagem de formatura dos formandos da TM66. Então se fez uma feira aqui, no primeiro andar aqui do esqueleto do Hospital de Clínicas, tá? Isso foi em 66, quer dizer, um bom tempinho antes. E a TM então fez essa feira, foi uma boa participação, vieram um bom dinheirinho e um grupo foi para a Europa com o dinheiro que rendeu aqui da nossa, e mais o de bolsa de cada um, evidentemente. Então a nossa TM tem ligação não só antes de começar o hospital em si, como também no próprio funcionamento do hospital. Por exemplo, o Dr. José Baldi, né? Professor José Baldi, que tem hoje o nome do anfiteatro, quer dizer, era da TM 66. Um excelente professor que veio dos Estados Unidos com muitas ideias novas de ensino, junto com o doutor Isaac Levin também. Então, naquela ocasião, né, foi muito bem recebido nisso aqui. O professor Carlos César Albuquerque, que além de ter sido presidente aqui do hospital, foi ministro da Saúde. O doutor Sérgio Pinto Machado, colega da TM 66, também presidente aqui, e mais também professores como o doutor Ney Gulcó, como o doutor Corte, que era da radiologia, da medicina interna, como era o professor Berlitz. Então, todos eles são TM 66. Então, um bom contingente da nossa TM se ligou aqui ao Hospital de Clínicas, né? Fizeram carreira aqui dentro do hospital. Aliás, uma coisa interessante que o prestígio que a TM teve na melhoria do serviço de dermatologia foi quando se fez a reforma que eu falei, de duplicamos a área de atendimento e de pesquisa e tudo. Depois da inauguração que foi feita na gestão do professor Sérgio Machado, veio o ministro da Saúde na ocasião inaugurar, cortar a fita de inauguração, que era o Dr. Carlos César Albuquerque. Então nós temos a honra de ter sido, que o serviço foi reinaugurado pelo ministro da Saúde, que gentilmente veio atender aqui os seus compromissos aí. Eu gostaria de registrar algumas coisas, por exemplo, assim, a fototerapia, que começou com a doutora Tânia Sestari, que só Santa Casa tinha um pouco, aqui nós começamos. Depois, primeiro lugar no estado, isso foi em 83, a utilizar a crioterapia com nitrogênio líquido em tumores cutâneos. Primeiro no estado a utilizar a terapia fotodinâmica para câncer superficial de pele. O primeiro a ter um aparelho de mapeamento corporal de névos e melanomas, de tumores cutâneos, mapeamento. Enfim, quer dizer, são coisas que
foi recebendo aos poucos e aumentando a necessidade de ter mais pessoas, e com isso então fomos gradualmente aumentando o corpo clínico e de professores, até que, creio que em 2020, se eu não me engano, teve mais uma vaga para concurso, em que entrou então o doutor Renato Bacos, que atualmente é o chefe de serviço do Hospital de Clínicas, Serviço de Dermatologia do hospital, e que dá uma continuidade a todo esse progresso do serviço. E recentemente tiveram mais 2 vagas, obtivemos com mais 2 professores concursados que fizeram a entrada recente, eu acho que foi esse ano mesmo, para compor o quadro clínico. Uma época muito interessante foi a época do início da AIDS. Quer dizer, mal e mal se sabia que era o HIV o causador da SIDA naquela ocasião. Que, como os pacientes da época, a primeira manifestação que eles tinham era ou sarcoma de Kaposi ou candidíase mucocutânea, caiu para nós. Então nós abrimos um ambulatório de pacientes com AIDS, né, especificamente na Zona 13, uma agenda de pacientes para atender todo esse pessoal. E realmente a gente não só atendia os pacientes com SIDA, na ocasião, ali no ambulatório, como também fazia acompanhamento na internação, que na época, com todo o aparato de isolamento, aquela coisa toda, né? E era 1 por quarto e assim por diante, né? E nesse grupo, digamos, de estudo da SIDA, então entrei eu, que eu estava interessado na parte dermatológica, né? Eu tinha muito interesse em ver as manifestações subcutâneas da AIDS, o Dr. Matias Kronfeld, que fazia parte clínica, a enfermeira Cida, né? Que até a gente brincava, né? Que tinha um nome parecido com a AIDS e com a Cida, né? Só que era com C. E também o Dr. José Coiro, que na microscopia eletrônica da universidade fazia pesquisa do HIV naquela ocasião. Então era um grupo de 4 de estudo da AIDS. A base, digamos, clínica de ambulatório era na Zona 13. Muitos trabalhos surgiram a partir dessa experiência, assim como também a nossa experiência em melanomas, porque com a história de fazer a jornada de melanomas, eu tinha interesse pessoal em histopatologia de melanomas e epidemiologia, então a gente fez bastante publicações sobre esses 2 temas, a AIDS e também dos melanomas cutâneos. Uma coisa muito interessante que agora, nessa semana que passou, teve a 16ª Conferência Brasileira de Melanomas. Isso promovido pelo Grupo Brasileiro de Melanomas. E eu quero começar a contar a história, porque a história desse grupo de melanomas iniciou aqui, nesse anfiteatro. Em 10 de agosto de 1996, eu promovi aqui, através do Serviço de Dermatologia do Hospital de Clínicas, a primeira Conferência Nacional de Melanomas. Coloquei o nome pomposo para atrair gente. Primeira Conferência Nacional de Melanomas. E que foi um sucesso, ver gente do Rio, de São Paulo, todos que trabalhavam com melanomas vieram aqui nesse anfiteatro, naquela ocasião ainda não reformado, era puro concreto, né? 96, faz quase 30 anos. E terminou a conferência, os palestras foram dados, o pessoal gostou bastante, e eu estava sentado aqui na segunda fila, aqui de baixo, com 2 colegas de São Paulo. Eu digo, pessoal, vocês não acham que está na hora, já que muito trabalho com melanoma, de fazer um grupo que estudasse melhor os melanomas, divulgasse a nossa casuística nacional sobre esse tipo de tumor, e não só se basear em estatísticas estrangeiras? O pessoal dizia, é verdade. E acharam que era interessante a ideia. No mesmo ano, em dezembro, foi fundado em São Paulo o Grupo Brasileiro Multidisciplinar de Estudos de Melanomas, chamado GBM, né? Que reúne, além dos dermatologistas, cirurgiões oncológicos, cirurgiões plásticos, patologistas, oncologistas clínicos, enfim, todos ligados às neoplasias cutâneas com ênfase ao melanoma. Então agora, semana passada, teve a 16ª conferência, que a primeira foi aqui. Então por isso eu quero deixar frisado que o Clínicas teve outra atividade, a criar uma nova sociedade que agora está de renome nacional e até internacional, que ela é bem conhecida, ombreando com outras entidades do mesmo tumor, que
Cada um tem a sua experiência casuística, etc.